prezadas alunas, prezados alunos, meu nome é Ivana e eu vou dar continuidade à disciplina de Corpo Humano em uma sequência de 4 aulas, onde nós vamos discutir os principais fundamentos biológicos do sistema cardiovascular. A aula de hoje tem como principal tema os aspectos anatomofuncionais do sistema cardiovascular e composição sanguínea. Na sequência das aulas, nós vamos olhar para o ciclo cardíaco e hemodinâmica, controle da pressão arterial, microcirculação e sistema linfático. Bom, sempre que nós olhamos para algo novo, para um sistema, um objeto, um mecanismo que seja, algumas perguntas já surgem em nossa mente, né? O que é isso? Como funciona? Para que serve? Qual o mecanismo? E não é diferente quando a gente se propõe a compreender melhor o sistema cardiovascular. Mas uma questão interessante a ser feita, que engloba todas essas questões, é qual a importância do sistema cardiovascular? Para isso, é interessante lembrar que com a evolução e a formação de organismos multicelulares, alguns problemas surgiram. Um deles, importante, foi a questão do transporte de oxigênio e nutrientes do meio ambiente para as células, principalmente aquelas células localizadas mais interiormente. Com isso, o desenvolvimento do sistema cardiovascular, o desenvolvimento evolutivo do sistema cardiovascular foi uma resposta adaptativa muito interessante. Dizendo isso, lembrando disso, vocês já devem imaginar uma das principais funções, quer dizer, uma grande importância do sistema cardiovascular, que está diretamente relacionada ao transporte. Transporte do que exatamente? No organismo humano, a gente tem transporte de vários elementos. Por exemplo, dos hormônios, oxigênio, CO2, nutrientes e água, metabólitos, células e proteínas. Alguns elementos chegam ao organismo humano, outros saem do organismo humano e alguns trafegam, são transportados de um lugar para o outro. Por exemplo, o oxigênio, os nutrientes e a água, eles chegam ao organismo humano. O oxigênio ele chega dos pulmões e é transportado para todas as células desse organismo. Os nutrientes e a água que nós ingerimos, eles são absorvidos pelo trato gastrointestinal e são transportados também para todas as células por meio do nosso sistema cardiovascular. Já o dióxido de carbono e os metabólitos, eles saem do nosso organismo. Eles saem, o CO2, o dióxido de carbono, ele é transportado de todas as células para os pulmões, para que os pulmões possam expeli-lo, E os metabólitos, ou seja, aqueles restos metabólitos celulares, que eles devem ser excretados do nosso organismo, eles são transportados de todas as células ou diretamente para o sistema gastrointestinal e são excretados pelas fezes ou pelo sistema urinário e, eventualmente, eles vão até o fígado, que metaboliza alguns desses elementos para que, então, sejam transportados para os outros sistemas com função excretora. E, por fim, aqueles elementos que são transportados de um lado para o outro. Por exemplo, os hormônios que são produzidos pelas glândulas endócrinas são transportados das células endócrinas para as várias células do nosso organismo humano. Da mesma forma, os nutrientes, muitas vezes, que já foram transportados do trato gastrointestinal, eles já foram absorvidos pelo trato gastrointestinal, eles muitas vezes são levados primeiro até o fígado ou então são armazenados no nosso tecido adiposo. E aí sim, novamente, eles podem, em um momento, ser transportados dessas estruturas onde eles estão armazenados para as demais células do organismo. E, por fim, células e proteínas. O sangue transporta diversas células
e proteínas relacionadas a diferentes funções do nosso organismo. O sistema cardiovascular também está envolvido com a regulação de importantes variáveis do organismo humano, juntamente com outros sistemas, de maneira integrada. Ele não faz isso sozinho, ele faz isso junto com o sistema cardiovascular, junto com o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, sistema respiratório, sistema renal. De forma que, de maneira integrada, o sistema cardiovascular participa também da regulação, por exemplo, da pressão arterial, do equilíbrio hidroeletrolítico, da temperatura corporal, da pressão osmótica e do equilíbrio ácido-base. Nesse conjunto de aulas, né, que a gente vai discutir o sistema cardiovascular, a gente vai se ater a discutir a regulação da pressão arterial. A regulação dessas outras variáveis serão tratadas oportunamente ou nessa disciplina ou em outras disciplinas do curso de vocês. E por fim, mas não menos importante, a proteção, né? Os mecanismos de defesa do nosso organismo também têm a participação do sistema cardiovascular de maneira direta. Né? Por que isso? Porque parte das células que constituem o sangue participam da resposta de defesa do nosso sistema, né? Formam o sistema imunológico. A gente vai ver logo adiante que são os conhecidos glóbulos brancos, né? O sistema que fazem parte do nosso sistema imunológico. Além disso, nós temos a coagulação, que é uma função sanguínea importante para evitar que perdas sanguíneas em excesso ocorram e para também facilitar, né, cooperar com a reparação tecidual em situações de lesão tecidual. Bom, dessa forma, vamos olhar para os componentes do sistema cardiovascular. Quem são os elementos, né, os coadjuvantes dessa história? A gente tem, que já são velhos conhecidos de vocês, o sangue, o coração e os vasos sanguíneos. O sangue, apesar de ter esse aspecto fluido, ele é um tecido conjuntivo. Né? E ele tem elementos líquidos, né, que é o plasma, e ele tem elementos figurados, que são as células e as plaquetas. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um vaso, de uma artéria, no caso, e a gente pode identificar aqui alguns desses elementos, como os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e aqui, em tamanho menor, as plaquetas. Bom, nesse esquema estão identificadas essas estruturas, esses elementos do sangue. Né? Então, a gente tem o plasma e os vários constituintes do plasma e os elementos celulares. Dando um zoom, né, um aumento, né, para essa figura, para a gente identificar melhor esses elementos, a gente pode ver que o plasma ele é formado por água. Na verdade, um pouco mais de 90% do plasma é constituído por água, a maior parte é constituída por água. E depois nós temos vários outros elementos, como íons, moléculas orgânicas diversas, que são aminoácidos, proteínas, glicose, lipídios e resíduos, né? Elementos traço, que estão em pequena quantidade, vitaminas e os gases, dióxido de carbono e o CO2. Entre as proteínas, a gente tem as albuminas, as globulinas, as imunoglobulinas são um exemplo, que são os nossos anticorpos, como também uma proteína chamada fibrinogênio, que está diretamente relacionada com o mecanismo de coagulação. Quando nós olhamos para os elementos celulares do sangue, nós identificamos os eritrócitos, que também são chamados de glóbulos vermelhos ou também hemácias, e os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos. Os leucócitos são vários tipos celulares. Nós temos os linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos.
Todas essas células estão envolvidas com os mecanismos de defesa do nosso organismo, constituem o nosso sistema imunológico, que será descrito detalhadamente em outro momento mais oportuno. Por fim, nós temos as plaquetas, que são fragmentos celulares que também estão relacionados com o mecanismo de coagulação. Se nós pegarmos uma quantidade de sangue e submetermos ela a uma centrifugação, esses componentes do sangue vão se separar em função da diferença de peso desses elementos. Dessa forma, a gente vai ter, mais ao fundo, os glóbulos vermelhos, né, os eritrócitos, que compõem aproximadamente 45% da composição sanguínea. Uma camada menor de coloração amarelada, que é composta pelos glóbulos brancos e pelas plaquetas. E, por fim, uma grande porção que constitui o plasma. Qual é a importância disso? A importância disso é o fato de que, separando esses elementos, a gente consegue quantificá-los de maneira diferenciada. E a quantificação dos elementos sanguíneos de maneira diferenciada é um importante instrumento, né, para análises clínicas e identificação de várias doenças que modificam a composição sanguínea. Se nós olharmos mais de perto para os eritrócitos, para os glóbulos vermelhos, que estão em grande, é a célula que está em maior quantidade no sangue, a gente vai perceber que ele tem um formato bicôncavo. Então, ele tem um formato diferenciado, que é o fato dele ser bicôncavo. Além disso, ele tem uma estrutura de membrana que fornece a essa célula uma grande flexibilidade. Qual é a importância disso? A importância disso é o fato de que essas hemácias conseguem, quando estão passando por capilares que são muito estreitos, muito finos, elas conseguem modificar o seu tamanho, elas conseguem se espremer mesmo para passar por esse capilar bastante estreito sem que se rompa a membrana, pelo fato de ser flexível. Além disso, o fato dela ser bicôncava fornece a ela uma vantagem quando ela se encontra a um meio hipotônico, levemente hipotônico. Por quê? Porque ela consegue, então, inchar, em função de estar localizada em um meio hipotônico, entumecer, inchar, porque a entrada de água vai ser em maior quantidade, sem que também a membrana se rompa. Ela consegue acomodar uma quantidade maior de líquido intracelular. Isso fornece às hemácias uma grande vantagem em função da sua forma, da sua morfologia. O principal componente que constitui a hemácia é uma proteína bastante complexa denominada hemoglobina. A hemoglobina é uma estrutura complexa formada por 4 grupos, 4 cadeias, né, 2 alfa e 2 beta, e cada cadeia contém um grupo M, sendo que esse grupo M possui o íon de ferro. Assim, cada molécula de hemoglobina possui 4 átomos de ferro, certo? De forma que cada átomo de ferro, que é a região da hemoglobina que tem afinidade para se ligar ao oxigênio, cada átomo de ferro pode se ligar a uma molécula de oxigênio. Por fim, cada molécula de hemoglobina pode transportar até 4 oxigênios. Então, essa é a principal função da hemoglobina, o transporte de oxigênios. Muito bem. Um outro elemento do sangue que nós já detalhamos, né, já identificamos, são as plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares. Esses fragmentos celulares são provenientes de uma grande célula que é chamada de megacariócitos. Essa célula está localizada
na medula óssea, o local onde todas as células do sangue são sintetizadas, são formadas, né? E essa grande célula libera fragmentos que chegam à corrente sanguínea, que são as plaquetas. As plaquetas, elas estão diretamente relacionadas ao mecanismo de hemostasia. Esse mecanismo é o contrário da hemorragia. Como o próprio nome sugere, indica, é a parada do sangue. Nesse mecanismo, a gente consegue identificar algumas fases. A primeira delas é a vasoconstrição. Qual é a importância da vasoconstrição? Quando a gente tem uma lesão tecidual e o rompimento da parede de um vaso e, consequentemente, o extravasamento de sangue, ou seja, a hemorragia, a vasoconstrição, você diminuir a luz desse vaso em função da contração da musculatura que envolve esse vaso, faz com que o sangue, a quantidade de sangue que passa por essa luz, diminua e você também contribui para diminuir o extravasamento de sangue, a hemorragia. Posteriormente, a gente tem a formação de um tampão plaquetário nessa região. O que significa esse tampão plaquetário? As plaquetas se agregam, se agrupam, né, se agregam naquela região, fazendo um bloqueio mecânico para a passagem de sangue. Isso também contribui para que o sangue diminua ou pare de sair pela região que foi lesada. E, por fim, a coagulação sanguínea, que nada mais é do que o tampão plaquetário se tornar mais firme, mais estruturado, mais consistente, né? E isso ocorre porque a ele se agregam novas proteínas, fibrinogênio, por exemplo, e deixam esse tampão plaquetário mais estável. Nesse slide, a gente consegue visualizar como se dá a formação desse tampão plaquetário. Aqui eu tenho o esquema de um vaso, são as paredes do vaso. Aqui é a luz de um vaso. Quando eu tenho uma lesão, um rompimento da parede desse vaso, eu exponho algumas estruturas e eu exponho o colágeno presente na parede do vaso. Isso faz com que algumas substâncias sejam liberadas e essas substâncias atraem as plaquetas. E as plaquetas, então, se aderem e começam a se agregar. Elas liberam outras substâncias que acabam estimulando a outras plaquetas para que elas se agreguem, formando então o tampão plaquetário nessa região. Isso permite que o sangue continue a fluir pela região, quer dizer, você não interrompe a passagem de sangue pelo vaso, mas você interrompe a saída de sangue pela região lesada. Além disso, além de você interromper a passagem desse sangue, essa hemorragia, quer dizer, além de você causar a hemostase ou a hemostasia, você contribui para que o reparo tecidual ocorra com mais tranquilidade e qualidade. Então, está aí a importância da hemostase. Muito bem. Agora nós vamos olhar para alguns aspectos anatomofuncionais do sistema cardiovascular. Dando início ao coração. O coração está localizado em uma região que a gente chama de mediastino, que é a região localizada dentro da caixa torácica. Nós temos o mediastino anterior, mediastino médio e mediastino posterior. O coração se localiza no mediastino médio, como a gente pode visualizar nessa vista anterior do tronco de um organismo humano. Aqui nós temos um esquema que também vai nos ajudar a localizar o coração em relação aos outros órgãos presentes nesse mediastino. Então, o coração, ele se encontra logo acima do músculo diafragma e ele se encontra entre os dois pulmões. Aqui a gente pode ver a presença já de vários vasos que serão identificados logo a seguir.
Então, se a gente olha para o tronco humano, a gente vê que o coração se posiciona em cima dessa linha média. Nesse corte, nesse plano transversal, se a gente realizar um corte num plano transversal, né, e eu estou tendo essa vista, por isso que aqui é a região anterior e aqui é a região posterior, eu localizo o coração novamente entre os dois pulmões e na parte posterior eu identifico os vasos, grandes vasos que vão sair e entrar do coração. Eu identifico a passagem do esôfago, da artéria aorta e aqui atrás a gente localiza uma das vértebras da coluna vertebral. Logo à frente, na região anterior ao coração, a gente identifica o externo e tecidos musculares. O coração ele é envolvido por uma membrana denominada de pericárdio. O pericárdio, na verdade, ele é um saco, como se ele fosse um saco fechado, envolvendo o coração. Não é que o coração está dentro do saco, é um saco fechado, uma membrana, que envolve o coração de forma que a gente tem várias lâminas dessa membrana. Então, a gente tem o pericárdio fibroso, mais superficial, e o pericárdio seroso, mais próximo à víscera, ao coração. E o pericárdio seroso, a gente tem a parte visceral do pericárdio seroso e a parte parietal. E entre essas duas membranas existe um líquido, uma pequena quantidade de líquido. Mas esse líquido garante que essas membranas deslizem uma à outra sem atrito. Como o coração realiza contrações, quer dizer, é um órgão em constante movimento, e esse órgão, como a gente acabou de ver, está localizado entre várias outras estruturas, a presença desse pericárdio, dessa membrana com várias lâminas, né, dessa estrutura com várias membranas, com esse líquido entre elas, permite que esse movimento ocorra sem atrito, de forma harmoniosa com os outros órgãos e estruturas que envolvem o coração. O coração, vocês já viram em disciplinas anteriores, principalmente na de células e tecidos, ele é formado principalmente por tecido muscular, por uma grande quantidade de tecido muscular cardíaco, e esses feixes musculares se organizam em várias direções. E isso fornece ao coração uma característica importante, que é a contração não ser localizada de forma única, que é o que a gente consegue visualizar nessa imagem. Bom, nesse plano, nesse corte frontal do coração, nós começamos a identificar as cavidades cardíacas. O coração possui cavidades que são divididas no meio pelo septo, e aí divide o coração numa porção direita e uma porção esquerda. Do lado esquerdo, nós identificamos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que também é dividido, e entre eles a gente tem uma válvula, que é a válvula bicúspide. Do outro lado, nós também temos o átrio direito e o ventrículo direito, que também é dividido, e entre eles nós encontramos a válvula tricúspide. Dessas cavidades saem e chegam aos grandes vasos do coração. Todos os vasos que saem do coração são as artérias e todos os vasos que chegam ao coração são denominados veias. Então, a artéria que sai do ventrículo esquerdo é a nossa conhecida artéria aorta, que a gente vê por aqui a região de início de saída da artéria aorta. A artéria que sai do ventrículo direito é conhecida como tronco pulmonar, que a gente consegue localizar aqui nessa figura. Entre esses ventrículos e as suas artérias, também existem válvulas que vão controlar o fluxo do coração, a saída, né, o fluxo de saída no caso do coração. Muito bem, os vasos que chegam ao coração, eles chegam nos átrios. Então, nós temos que aqui no átrio direito,
nós temos a chegada do sangue pela veia cava superior e pela veia cava inferior. E aqui no átrio esquerdo, nós temos a chegada do sangue para o coração através das veias pulmonares. Tudo bem? Nessa imagem, onde nós temos uma foto do coração, ela é interessante para a gente visualizar essas estruturas e o ventrículo aqui tem um corte nos dois ventrículos e a gente consegue identificar aqui as válvulas e as membranas que controlam a abertura e o fechamento das lâminas dessas válvulas. A gente consegue identificar a diferença na espessura da musculatura cardíaca entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, sendo que o ventrículo esquerdo possui uma camada muito mais espessa de músculo cardíaco, que a gente pode identificar melhor ainda aqui nessa imagem, que é um corte transverso do coração, e a gente vê como a espessura do ventrículo esquerdo é muito maior do que a do ventrículo direito. Isso terá desdobramentos funcionais que ficarão mais claros nas próximas aulas. Nessa imagem, a gente consegue visualizar o funcionamento dessas válvulas, não é? Então, aqui nós temos o exemplo da válvula bicúspide, que está, nesse caso, com o fluxo sanguíneo acontecendo através dela, então ela se encontra aberta. E em algum momento, esse fluxo sanguíneo, pelo aumento da pressão naquele ventrículo, pode tentar voltar. Nesse momento, esse fluxo sanguíneo fecha as válvulas, impedindo então que o fluxo sanguíneo se dê de maneira retrógrada. Dessa forma, essas válvulas são importantes para estabelecer um fluxo unidirecional, tanto entre as cavidades do coração, como entre o coração e as artérias. Então, aqui a gente consegue visualizar as 4 válvulas presentes no coração. A válvula aórtica e a pulmonar, controlando a saída de sangue dos ventrículos para as artérias, e a válvula tricúspide e bicúspide. Nesse slide, a gente consegue identificar os vasos sanguíneos que compõem o sistema cardiovascular. Então, nós temos as artérias, as arteríolas, capilares, vênulas e veias, que já foram apresentados a vocês na disciplina de células e tecidos. Só para a gente ter uma visão geral de quão rica é essa vascularização de algumas estruturas, nessa imagem a gente tem representado apenas os vasos sanguíneos presentes no pulmão. Isso aí a gente consegue identificar, visualizar o quão rica e complexa é essa rede de vascularização nos nossos órgãos. Aqui nós temos uma visão geral do sistema cardiovascular, quer dizer, todos os elementos dele, na verdade, o coração e os vasos sanguíneos e o trajeto que esses vasos sanguíneos percorrem ao longo do organismo. Então, nós temos que o sangue sai pelos ventrículos, o sangue que sai pelo ventrículo esquerdo, através da aorta, percorre todo o nosso organismo através das ramificações da aorta em artérias maiores, depois em arteríolas, que se capilarizam em tecidos e órgãos específicos. Depois acontece uma reorganização desses capilares, formando as vênulas, que se convergem em veias, que se convergem nas grandes veias que vão levar esse sangue de volta ao coração, que é a veia cava inferior e a veia cava superior. O sangue que sai do coração pelo ventrículo direito leva esse sangue aos pulmões para que ele seja oxigenado. Então, esse sangue sai do ventrículo esquerdo por meio do tronco pulmonar, que se ramifica nas artérias pulmonares. Lá, essas artérias se ramificam, se capilarizam, o oxigênio é transportado para o sangue, o CO2 é liberado nos pulmões, esses capilares novamente se reorganizam em vênulas que convergem para grandes veias e retornam ao coração, quer dizer, retornam ao nosso átrio esquerdo pelas veias pulmonares, levando então ao lado esquerdo do coração o sangue rico agora em oxigênio, para que continue o seu percurso
e esse sangue seja transportado por essa grande circulação novamente. Aqui em um esquema mais simples, a gente consegue então dividir essa grande circulação em dois componentes. A circulação pulmonar, que é aquela circulação envolvendo os vasos que saem do coração pelo ventrículo direito, levam o sangue a pulmão, e os vasos que saem do pulmão e levam esse sangue rico em oxigênio ao coração. Essa é a circulação pulmonar, também conhecida como pequena circulação. Ou a grande circulação, ou circulação sistêmica, que é aquela formada pelos vasos, no caso a aorta, que sai do ventrículo esquerdo, distribui esse sangue sistemicamente, e esse sangue então retorna ao coração pelas veias cavas, chegando ao nosso átrio direito. A aorta emite importantes ramos para que esse sangue percorra todo o organismo. Então aqui a gente tem o coração retirado, nós temos a aorta e vocês conseguem identificar diversos ramos de artérias importantes que vão irrigar os nossos diferentes órgãos e tecidos. Vale a pena nesse momento vocês darem uma pausa e detalharem essas diversas artérias que saem da grande artéria aorta, tudo bem? Da mesma forma, nessa próxima figura, a gente tem o coração que foi retirado e as duas veias cavas, a veia cava superior, que está levando o sangue dos membros superiores da cabeça de volta ao coração, e a veia cava inferior, que está trazendo o sangue de volta também dos membros inferiores e tronco ao coração. Aqui também vale a pena vocês darem uma paradinha no vídeo e observarem as diversas veias que chegam à veia cava superior e inferior, para que esse sangue, então, retorne ao coração. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima.